E se bem que nós já estamos adiantados, hoje nós vamos entrar no capítulo 16. Na semana passada nós terminamos o capítulo 15, que é um capítulo prefácio, que é um capítulo introdutório, que é um capítulo que dá o porquê do derramar das taças. Na realidade, o capítulo 16 de Apocalipse, que fala das 7 taças contendo 7 flagelos, que são o vinho do furor da ira de Deus sem mistura, é o capítulo clímax do livro de Apocalipse. É o capítulo que narra a hora mais crucial da história da humanidade. É o ato final da história, né? É aquele capítulo que narra o ajuste de contas de Deus com a humanidade. Mas aí o pastor Geraldo me pergunta, mas Jesus Cristo já não pagou pelos pecados da humanidade? E o pastor Geraldo lembrou muito bem. Inclusive por causa disso é que eu resolvi preparar uma introdução para o estudo de hoje. O pastor Geraldo, ele, ao final da semana passada, quando nós terminávamos de estudar o capítulo 15, para que não pairasse dúvida, ele citou primeiro, se aproximando para batizar, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo não morreu por um brasileiro, 3 americanos e 5 brasileiros. 3 americanos, 2 brasileiros e 1 sul-africano. É o mundo inteiro, exatamente. A Elaine com a ficha. Aqui no meu está circulado aqui, ó. Mundo inteiro. Ele morreu pelo pecado de todos os seres humanos. Desde Adão e Eva até o último que nascer, lá no milênio. Inclusive, cara, Hamilton, ontem no culto que nós fizemos, inclusive ao vivo, nós falamos sobre isso, né? E falamos que, inclusive, que o momento de confessar o pecado não é na hora a gente estar na igreja, na hora da ceia. A hora de confessar o pecado é na hora que a pessoa peca. Então, se você carrega, deixa para confessar os pecados na igreja, você fica a semana toda desviado. Então, qual é o melhor horário de confessar o pecado? No momento que você, a ficha cai, o Espírito Santo dá discernimento. Porque a questão dos pecados já foram resolvidos na cruz, há 2000 anos atrás, uma vez por toda a eternidade. Né? Então, mas nós temos ainda a velha natureza que erra o alvo e nós precisamos confessar nossos pecados. Amém? Que é aquele assunto de Romanos 6. Sim. E concordam com esse versículo de 1 João 2,2, de que Cristo morreu não somente pelos pecados daqueles que o confessam, mas também pelos do mundo inteiro? Os textos de 2 Coríntios 5,14, eu coleciono esse tipo de texto. 2 Coríntios 5,14, 1 Timóteo 2,6, João 12,32, Tito 2,11, 1 Timóteo 4,10 e Colossenses 1,20. Que depois os irmãos podem consultar e se enriquecer. Então, se Jesus Cristo já pagou por todos os pecados, por que as taças vão ser derramadas? As taças vêm retribuir o quê? A santidade de Deus foi ofendida, a sua justiça também. Ele é o objeto da ofensa, né? Então, contra o que esses juízos são derramados? Aí eu me lembro que na semana passada eu citei João 3,36, que eu pretendo expandir aqui por uns 15 minutos, que diz o seguinte: por isso, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde, pode passar lumicola na palavra rebelde, viu, Elaine? É o nosso assunto nos próximos minutos. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós já temos aprendido em Romanos 1
que a ira de Deus se manifesta contra toda forma de impiedade do homem. E isso é comum a todas as gerações e a todas as dispensações. E nós sabemos, quando a gente estuda a martiologia, que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. O pecado, que foi aquilo que Satanás inoculou no primeiro casal e que é transmitido a todos os seus descendentes, para isso basta ler e estudar Romanos 5, né? Pela desobediência de um, veio o pecado a todos. Assim, pela obediência de um, que é Jesus Cristo, a vida eterna está disponibilizada a todos. Então Jesus Cristo lá na cruz, ele tetelestou, né? Ele consumou, nós estamos no mesmo espírito, ele consumou, ele completou uma obra cabal, total, a qual é cabal total, não falta nada, a qual não se acrescenta nada e da qual nada se tira. Ela é completa, ela é eficaz. Levítico que o diga, né? Um livro inteiro para explicar, tentar explicar todos os aspectos dessa obra que foi consumada. Então Jesus Cristo, ele já pagou completamente o pecado, não somente daqueles que o recebem, mas do mundo inteiro. Aí eu me lembro de uma citação que eu li num livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, escrito por um judeu convertido chamado Meyer Pirman, que cita o seguinte, dentro da doutrina da soteriologia, que a salvação providenciada por Jesus Cristo, ela é suficiente para todos, mas ela é eficiente para alguns. Ela só é eficiente para aquele que a recebe. Todavia, aquele que se mantém rebelde não verá a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde, rebelde contra o quê? Rebelde contra a oferta que Deus faz no seu Filho. Vinde, arrazoemos, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, seja como carmesim, eu vou te tornar mais branco como a neve. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é o primeiro passo. Ele é a solução para todos os nossos problemas, Jesus Cristo, o homem. Então, o grande problema do homem já foi solucionado, o pecado. Mas, aí surge uma outra questão. Você recebe ou não recebe essa salvação tetelestada? Você recebe ou não recebe isso que foi providenciado por Deus? Tem um texto em Hebreus que ele fala o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos, se recusarmos, se não quisermos ter nada a ver com tão grande salvação providenciada por Deus? Então é essa questão, dentre as muitas funções, dentre os muitos propósitos para os quais Deus determinou que haja um período chamado Grande Tribulação, tratar com o pecado de Israel, tratar com o pecado das nações e o tempo dos gentios e blá 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 blá, evidenciar a farsa de Satanás. Nós temos citado vários propósitos. Um dos propósitos é lidar com a rebelião humana. Um dos grandes propósitos da tribulação é lidar, é Deus tratar com a questão da rebelião humana. E o que é a rebelião? O que é a rebelião? Eu pergunto para o Isaac, o que é a rebelião? Rebelião é a rejeição da palavra de Deus. Toda vez, isso pode ser um judeu, isso é válido para judeu, isso é válido para um gentio, isso é válido para um crente nascido de novo, isso é válido para qualquer ser humano, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O propósito dessa criatura chamada homem, quando Deus criou esse ser chamado homem, é porque ele queria ter comunhão. A afinidade que Deus gerou ao lhe dar a imagem e semelhança é tanta que toda vez que o dia começava, ou seja, de tardinha, ele já vinha, se apresentava a Adão e vinha bater um papo com ele,
colocava a mão no ombro do Adão. Falei, esse é o meu favorito, é a minha criatura máxima, é minha masterpiece, é minha obra-prima. Então, o propósito de Deus é ter comunhão com o homem, e andar com o homem. Para isso ele lhe deu a sua própria imagem e semelhança. Mas aí veio Satanás, aquilo que nós estudamos, Gênesis 3, e... Olha o microfone. Quando você falou que a rebelião está relacionada com a rejeição da palavra de Deus, e você continuou falando, você falou... É porque eu perdi mesmo. Ah, tá. Não, eu já falei várias, né? Mas nós vamos expandir essa questão. Sempre, eu falei, é isso que eu vou repetir aqui agora. Sempre que quem quer que seja um ser humano, porque Deus se dirige ao homem, não importa se ele seja um judeu, não importa se ele seja um gentio, não importa se ele faça parte da igreja, se ele esteja na tribulação, não importa em qual dispensação. Deus sempre tem algo a dizer para o homem. Não importa que homem seja esse, em que condição, em que dispensação, de qual nação ele seja. Sim, você acha que Deus abandonou o homem? Nunca, jamais. Não importa o quão pecador, o quão sujo, o quão imundo, o quão torpe, o quão profundo seja o seu pecado, o Espírito Santo está aí para agir no espírito do homem. Aí vem a questão da rebelião. Rebelião é quando alguém, quem quer que seja, da igreja, um judeu, um gentio, da dispensação da inocência, da dispensação da graça, da dispensação da lei, da dispensação do milênio, da tribulação, não importa de quando e de onde ou de quem quer que seja, essa pessoa rejeita a palavra de Deus. Rebelião é quando o Espírito Santo te dá a convicção de algo, você sabe, isso é o que Deus quer. Eu tenho o discernimento, eu tenho a percepção de que isso é o que Deus pensa, isso é o que Deus quer, mas eu não vou fazer. Isso é rebelião, é você rejeitar a palavra de Deus. Por isso que naquela circunstância é a pirraça. Rebelião é pirraça. Você usou bem a palavra. Nós que somos pai, Elaine, a gente sabe o que é isso. Não tem pior situação para um pai, não tem, você vai concordar comigo, pode ser uma situação de quebrou meu prato favorito, pode ser qualquer situação de qualquer tipo de complicação de pecado que seja, mas a coisa mais difícil, aí eu me ponho no lugar de Deus, dá para você começar a entender a dor que existe no coração de Deus com relação à sua criatura favorita, que é o homem, nessa situação que eu já passei, você deve passar, qualquer pai passa. É quando o seu filho te confronta. Você não sabe o que fazer, porque ele é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você quer tudo de bom para ele, você daria sua vida por ele, mas ele fala assim, mamãe, papai, isso é o que você quer, mas eu não vou fazer. Eu vou andar na contramão disso que você me falou. Você não sabe como lidar com esse tipo de situação. É uma situação dificílima. Porque você não pode deixar aquilo passar batido, porque aquilo vai ser uma raiz que vai trazer muita coisa ruim para o futuro dele, vai gerar uma disposição, uma atitude que vai ser prejudicial, tem que ser corrigida, mas você não sabe como corrigir. O caso do Davi com Absalão, situação delicadíssima. É o filho, mas o filho é passível de morte. Como que eu aplico isso? Ele contemporizou e colheu os frutos. Aliás, vamos lá, para pegar uma sequência, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, já que é para começar do começo, né? É que Gênesis é o livro dos começos. Eu amo Gênesis, é o meu livro mais rabiscado aqui, ó. Não tem espaço para escrever mais nada. Eu já estou usando as páginas brancas aqui, ó. Era Gênesis e Provérbios. Observa só, em Gênesis capítulo 4, Adão e Eva tiveram 2 filhos, seu primogênito Caim e Abel. E quando
Adão e Eva pecaram, o Senhor, no versículo 21 do capítulo 3, Gênesis 3, 21, o Senhor Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher. Ou seja, está implícito que ele ensinou para Adão e Eva que a forma de se aproximar de Deus, agora nessa condição de pecado, era através do sangue. Deus imolou animais inocentes por causa da culpa de Adão e de Eva, e com as vestimentas, e vestes são símbolo de salvação, ele cobriu a nudez de Adão e Eva. E eles provavelmente transmitiram esse ensino. Aí vem aquela situação que eu estava te explicando. Transmitiram esse ensino para Caim e para Abel. Aí nós lemos aqui em Gênesis 4, 3 em diante. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por que que Deus se agradou da oferta de Abel, que era uma oferta de sangue e de gordura, e não se agradou da oferta de Caim, que era do fruto da lavoura dele, né, da horta dele, do pomar dele? Porque a oferta de Abel estava de acordo com a palavra revelada de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você, Adão, se você, Eva, se você, Caim, se você, Abel, quiserem se aproximar de mim, tem que ser através do meu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Aquele que se mantém rebelde não verá a vida. E o meu Filho Jesus Cristo está tipificado, antecipado, representado pela oferta desses carneiros aqui, ó, do sangue e da gordura. Isso foi ensinado para eles todos. Então a palavra de Deus era clara. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O derramamento do sangue daquele cordeiro tipificava a oferta do Cordeiro de Deus, que ia tetelestar uma obra completa e tirar o pecado de todo mundo. Adão sabia disso? Fazia sim. Eva sabia disso? Fazia sim. Abel sabia disso e fazia sim. Caim sabia disso e... pirraça, não vou fazer. Não vou fazer. Isso chama rebelião. É quando a palavra de Deus é clara, ela é explícita, você sabe o que Deus pensa, mas você age na contramão. Foi o... Não interessa, não tem meio termo. Ou não faz ou não faz. A palavra de Deus é uma espada. Ela parte a coisa em dois pedaços, não parte em três não. É só estudar Levítico, tem várias formas de rebelião. Várias formas de rebelião. Tem indolência, negligência, tem o caso do Nirode. O Nirode, que é outro caso de rebelião. Aliás, a palavra Nirode significa rebelde. Ele é rebelde até no nome. Assim que Noé saiu da arca, com a sua esposa, suas 3 noras e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, Deus deu uma ordem explícita para eles. Crescei, multiplicai, esparrama e enche a terra. O que os homens fizeram sob a liderança de Nirode? Não vamos nos esparramar, vamos nos ajuntar. Vamos fazer o nosso nome conhecido no planeta inteiro. Rebelião. Eles estavam sendo liderados por Nirode, o rebelde. A palavra de Deus era explícita, era clara. Eles sabiam o que tinham que fazer, mas eles decidiram, não vou fazer. Rebelião é uma decisão contra a palavra de Deus. Você sabe o que você tem que fazer, mas você decide não fazer. É uma decisão, você decide não fazer. Por isso, que lá em 1 Samuel 15, 23, Saul poderia ter firmado o trono dele para toda a eternidade, se ele tivesse obedecido a palavra de Deus. Samuel chegou perto dele e falou:
há 500 anos atrás mais ou menos, os amalequitas deram trabalho para Moisés. Eles atrapalharam a vida do povo de Israel. E há 500 anos atrás ficou prometido: um dia eu vou arriscar o nome de Amaleque de debaixo do céu. Está lá em Êxodo, está na Torá. Passaram-se, Moisés foi em 1450 a.C. Saul foi em 1050 a.C. Passaram-se aí 400, 500 anos. Chegou o dia de riscar Amaleque de debaixo do céu. Aí Deus revelou a vontade dele para Samuel. Samuel, fala para Saul ir lá e riscar Amaleque de debaixo do céu. Saul sabia qual era a vontade de Deus, mas não fez. Você falou, e tem a negligência, tem o cumprimento parcial. Eu vou obedecer a palavra de Deus até certo ponto. Por ignorância, por negligência, por afronta parcial, não interessa. É rebelião. Saul cumpriu parcialmente a vontade de Deus e veio a palavra de Deus através de Samuel para Saul e falou assim: ó, você rejeitou a palavra de Deus, por isso Deus te rejeita. É só ir lá em 1 Samuel 15 e ler o capítulo inteiro. E aí ele fala, porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por que é falar dessa frase? Isso é 1 Samuel 15, 23. Você rejeitou Samuel falando para Saul, você rejeitou a palavra de Deus, Deus agora te rejeita. Seu trono vai passar para outro, que é o caso que foi Davi. Exatamente. Por que o Espírito Santo, através do profeta, fala que o pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria? Porque não tem pecado mais consciente do que o de feitiçaria. Tem muita gente que por religiosidade, por tradição, está seguindo um caminho achando que é caminho de vida. Rejeitamos e amaldiçoamos esse Deus que enviou Jesus Cristo. Vai ser algo explícito. Vai ser a cereja do bolo, vai ser o suprassumo da rebelião. Deus vai permitir esse tipo de circunstância exatamente para demonstrar algumas coisas que nós vamos ver aqui. Primeiro, que o homem é rebelde por natureza. E segundo, que essa rebelião ela é incorrigível. É incorrigível. Só tem desesperadamente corrupto. Só tem uma coisa, por incrível que pareça, que consegue mudar o coração do homem: a graça. É um milagre, é o que o Carlos Augusto fala todo mundo. É um milagre a gente estar aqui hoje. Naturalmente, jamais nos aproximaríamos de Deus. É um milagre, criar o universo é fichinha perto de uma pessoa nascer de novo. O Valdemar Gallouco sempre nos falava isso. A gente fica espalhando, criar o universo, as Pleiades, os quásares, os buracos negros. Uma pessoa nascer de novo é muito mais miraculoso do que criar 1 bilhão de universos. Estou pensando aqui agora que Deus está me trazendo na memória também, é um milagre tão grande e que é por isso incomensurável, e ainda tem pessoas que se acham mais crentes do que o outro, como se fosse algo próprio dele, né? E não entende que foi tudo a graça de Deus. Por isso que Jesus Cristo, quando estava aqui, falava tanto dos hipócritas, né? Dos fariseus, porque era uma coisa assim. Então vamos ao nosso texto. Posto este esclarecimento, o nosso texto se encontra em Apocalipse 16, que narra o derramar das 7 taças, que de acordo com o 15:1 consumam, dão fim, tetelestam a glória, a cólera de Deus. São 7 taças de bocas largas que são derramadas de uma vez, porque tem aquele bocão, que é algo rápido, inesperado, repentino. Então, o santuário se encheu de fumaça, ninguém podia entrar lá até que se cumprisse os 7 flagelos. 16:1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos. Por que está vindo uma voz do santuário dando ordem para os 7 anjos?
para que o universo saiba que aquilo que os anjos vão fazer está de acordo e delegado por aquele que está no trono, para mostrar a procedência do juízo. A execução é angélica, mas a motivação, o porquê, a ordem é dada por Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, o dono de tudo, the boss, né? O chefe. Uma grande voz dizendo, começa a observar o tanto de vezes que a palavra megas vai aparecer. A palavra grande. Os teólogos, os comentaristas falam que esse é o capítulo bíblico mais maior de grande que tem. É o grande capítulo da Bíblia. É o capítulo grandão. A palavra megas vai aparecer 11 vezes no texto. 11 vezes. Nunca se viu tanto megas junto num texto só. Grande, olha lá. Grande voz. Eu até marquei de douradinho. No 1. Intenso é megas calor, lá no verso 9. O grande rio Eufrates, no verso 12. Grande voz do santuário, no verso 17. Um grande terremoto, no 18. Um terremoto forte e grande, no 18. A grande cidade, no 19, se dividiu. A grande Babilônia, no 19. Grande saraivada de pedras, no verso 21. Porque o flagelo era sobremodo megas. Sobremodo grande. Então, a palavra megas vai aparecer 11 vezes nesses 21 versículos. Isso para enfatizar a intensidade e a natureza sem precedentes dos eventos que serão descritos. Vai ser total, vai ser calamitoso, vai ser global. As trombetas sempre vinham e atingiam parcialmente um terço. Os selos atingiam parcialmente um quarto. Aqui, no capítulo dos megas, seu sorvete favorito. É o mega. Nesse capítulo dos megas, você também deve gostar do mega daqui, bom. Nesse capítulo dos megas, tudo é grande por quê? Porque o Espírito Santo está querendo enfatizar a natureza sem precedente, a imprecedência, existe essa palavra, a intensidade dos eventos aqui descritos. Então vamos lá. 16:1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, grifo aí, Elaine, amarelo, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Porque existe, nós vamos comentar sobre isso aqui, um artigo seletivo, um artigo muito particular no grego que seleciona, especifica os destinatários dessas pragas. Nenhum crente vai ser atingido pelas pragas das taças. Os destinatários finais. O alvo das 7 pragas são aqueles que são definidos por um artigo grego aqui, ó. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Esses são os destinatários finais dos juízos das taças. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Essa é a primeira taça sendo derramada. Em todas as taças nós vamos fazer paralelos. Vocês, se abrirem alguns capítulos antes, no capítulo 8, vocês vão ver que quando a primeira trombeta tocou, foi queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde, lá em Apocalipse 8:7. Observa que
Entre todas as trombetas existe um paralelo. Entre as trombetas e as taças existe um paralelo. A primeira trombeta atinge a terra. A primeira taça atinge o homem. Mas existe uma ligação. A segunda trombeta atinge o mar. A segunda taça atinge o mar. A terceira trombeta atinge os rios, os cursos hídricos, a água potável. A terceira taça também atinge os rios. A quarta trombeta escurece. A quinta trombeta também. A quinta taça também. Então existe um paralelo. Mudando a intensidade. Aliás, a quarta taça, a quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas. A quarta taça atinge o sol. A quinta trombeta gera escuridão. A quinta taça também gera escuridão. A sexta trombeta atinge Eufrates. A sexta taça também atinge Eufrates. A sétima trombeta gera terremoto e outras consequências. A sétima taça gera terremoto e outras consequências. Existe um paralelo no destinatário, naquilo que é afetado. Trombetas, segunda trombeta, segunda taça, atinge o mar. Terceira trombeta, terceira taça, atinge os rios. Quarta trombeta, quarta taça, atinge os astros celestes. Quinta trombeta, quinta taça, gera escuridão. Sexta trombeta, sexta taça, atinge Eufrates. Sétima trombeta, sétima taça, gera terremoto e outras consequências. Tem teólogo que até crê que as taças é uma repetição de narrativa daquilo que já foi narrado nas trombetas, mas não é. As 7 taças estão contidas na 7ª trombeta. Elas atingem os mesmos alvos, porém com maior intensidade. Tudo que as trombetas atingem parcialmente, 1/3. As taças atingem de forma total. É a demão mais forte, né? É a segunda demão de tinta, como diz Helene. Mas, aí você me pergunta, só que a primeira trombeta atinge a terra. E a primeira taça atinge o homem. Isso! Lembra que eu fui falar que Deus contagolteia os juízos? Ele vai fazendo a coisa de um modo parcial. Assim que Adão comeu do fruto que não deveria, que Deus veio trazendo juízo para a serpente, depois para a mulher, depois para o homem, o que ele falou lá no Gênesis 3,17? Maldita é a terra por tua causa. Porque aquilo que Deus dá é intomável. Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Isso está lá, se não me engano, em Romanos 11:59. Se não me engano. Aquilo que Deus dá é irrevogável. E como ele já tinha abençoado o homem e a mulher, quando ele os fez, lá no capítulo 1, ele não podia amaldiçoar em cima daquilo que ele tinha abençoado. Por isso que ele não amaldiçoou Cã. Ele amaldiçoou a descendência de Cã, porque Cã já tinha sido abençoado junto com Sem e com Jafé ao saírem da arca com seu pai Noé. Aí Deus pronunciou dessa forma, Gênesis 3,17: maldita é a terra por tua causa. Então a terra e o homem estão interligados. Na primeira trombeta, por misericórdia, porque Deus naquela época ainda estava dando oportunidade para arrependimento, ele atingiu a terra, a erva verde, blá blá blá. Esse texto aqui, de Apocalipse 8, a primeira trombeta. Foi queimada a terça parte da terra, das árvores, da erva verde. Como a coisa é megas, como a coisa se intensifica, como a coisa é global e total, aqui, nas taças, já há 200 semanas atrás, com o nosso salão de trombeta. Estou reforçando em taças agora. Assim. Deus agora não atinge a terra, agora Deus vai atingir o homem mesmo. Mas não todos os homens. Ele tem um destinatário específico. Aqueles que têm a marca da besta e que adoram a sua imagem. Ou seja, por causa da insensibilidade do homem natural e do endurecimento
progressivo do coração do homem ao longo da tribulação, a gente já tem visto isso. Nós vimos, por exemplo, que com o toque da quinta e da sexta trombeta, que são terríveis, é o anjo Abaddon abrindo o abismo e saltando aquele exército de gafanhoto e escorpião. Lembra que nós estudamos isso? Os 200 milhões de demônios que vão matar um monte de gente em 24 horas. A consequência lá no 9, 20 e 21 é que os homens não se arrependem dos seus assassinos, furtos, feitiçarias, etc. Ou seja, por causa da insensibilidade natural do coração do homem e por causa do endurecimento progressivo em sua atitude e comportamento diante dos acontecimentos tribulacionais, selos e trombetas, ao ponto de chegar àquela condição que foi descrita na ceifa e na vindima, lembra? O mato está seco, a uva está estourando de pecado e de rebelião, lembra? Que espirrou longe, pode sair com a foice afiada, vai lá e ceifa, vai lá e vindima. É tanta rebelião, é tanto endurecimento, é tanta insensibilidade que o Espírito Santo usou a figura da ceifa e da vindima. Porque ao invés de gerar temor e reverência, esses juízos anteriores, que foram paulatinos e parciais, contagóticos, contagoltáticos, né, em forma de conta-gota, aos pouquinhos, Deus dando oportunidade, lembra a macrotomia, a paciência de Deus, Deus esticando o juízo, protelando, vai deixar para a última hora para ser rapidinho, 7 taças sendo derramadas. Só que isso tudo, em vez de gerar temor e reverência, gerou foi raiva e blasfêmia. Então esses juízos das taças, eles são chamados de pragas de endurecimento. Tipo, já que você quer, então acaba de endurecer. Os irmãos já leram lá em Êxodo, Faraó, as 10 pragas do Egito? Sim, assim. Êxodo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quanto mais eu vou falar a palavra de Deus, é o máximo que eu posso fazer é falar a palavra de Deus. Eu não consigo converter ninguém, não. Quem dá o convencimento é o Espírito Santo. Aqui ó, inicialmente os habitantes da terra blasfemam o nome de Deus, 16:9 e 16:11. A posteriori, porque a coisa vai só piorando, eles amaldiçoam o Deus do céu, 16:14. Não, ainda não é uma maldição aqui. Eu vou achar esse texto. Ou seja, o coração do homem é incurável. Nenhuma quantidade ou intensidade de juízo consegue mudá-lo. Mas essas pragas, elas agora estão sendo derramadas, não é para converter ninguém, é para esmagar a rebelião da humanidade e expurgar os rebeldes da terra, porque o rei está chegando aí, ele tem que implantar o reino dele, tem que implantar o reino. É o 21? 21, é isso, vai achando aí pra mim. Não, mas é no original, é amaldiçoado. Não, mas amaldiçoado. Amaldiçoado. É. Ou seja, tudo será consumado dentro de um curto período de tempo no final da grande tribulação. Os juízos das taças são o clímax do relacionamento de Deus com um mundo blasfemo e conduz para a segunda vinda de Cristo. Então, conforme eu ia falando, a primeira taça, a primeira praga, a praga das úlceras malignas e perniciosas. A palavra úlcera é até bonita, Helcos, H-E-L-K-O-S. São elcos, cacos e poneros, né? Que foi traduzido aqui por malignas e perniciosas. Aqui o julgamento é sobre homens específicos, aqueles que têm a marca da besta e adoram a sua imagem. Não é o que fala aqui no verso 2?
Os únicos que vão escapar do juízo são aqueles que se recusaram a obedecer o decreto da besta e receber a sua marca. A maioria é uma minoria que confia e espera em Cristo nesses dias maus. E eles serão poupados, não apenas desse juízo, mas de toda a sequência de taças até a vinda de Cristo. Eu falei segurinha mesmo. Isso é percebido pelo uso do artigo tous. Elaine vai anotar ali, ó. T-O-U-S, que é traduzido aqui aos. Tous, em os homens, no texto grego. Especificando bem definidamente os destinatários do juízo. Estas pragas são a expressão da ira de Deus contra a rebelião que vem se acumulando ao longo da história humana, mas também são punições para a rebelião individual. Aquele que recebe, lembra, acho que foi no capítulo 14 que falou isso? Se alguém adora a besta e a sua imagem, 14:9, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse beberá. Existe uma individualização, uma especificação. É muito claro. Aqueles que recebem esse juízo são os adoradores da besta. Aqueles que recebem a sua marca. É um juízo para a rebelião individual. Por causa da fidelização com o adversário máximo e supremo de Deus. Que é quem? O enviado de Satanás. A besta. Therion, né? O animal. Sim. Nós vamos falar. Ao contrário das pragas egípcias, vinha uma, quando vinha a segunda, a primeira ia embora, lembra? Aí o sapo ia embora. Que dia que você quer que tire a ação da sua cama? Amanhã. Aí a ação ia embora. Aí vinha os piolhos iam embora. Aí vinha a saraivada de pedra, os gafanhotos. Eram, como é que eu diria? Eram. Um ia substituindo o outro. Aqui não. Aqui é acumulativo. Eles vão encher de perebas incuráveis. Pereba, na sua terra fala pereba. De chagas, nós vamos ter estudado. Vão encher de pereba, de chagas incuráveis. Câncer. De câncer. Aí depois, enquanto ainda está com as chagas, com as úlceras, fica sem água para beber. E um monte de carcaça de bicho flutuando na beirada do mar, aquele fedozão. Aí vem a praga do sol esquentar mais ainda. Aí o cara que já está com câncer, já está com as feridas, sem água para beber. Aí vem o sol, esquenta assim, matar mesmo. Aí não tem onde esconder. Com pereba, sem remédio para curar. Suando aquele sol escaldante como nunca ficou. Não tem água para lavar, não tem água para beber. Aí vem a escuridão e aquele cara que já está com a pereba na canela ainda bate na quina da mesa. E não tem água. A coisa vai só piorando. Vai só acumulando. E em vez do bobão falar assim, nossa, tem um Deus aí que é poderoso, eu vou me render a esse Deus. Ele xinga. Ainda xinga e blasfema Deus. Então os homens, lembra lá no 14, eu acabei de citar, no 14:11, foram advertidos a não fazê-lo, receber a marca da besta. Olha! Você que tá na fila aí, para tatuar, um ano e meio do céu gritando, lembra? Você que tá na fila aí para tatuar, se eu fosse você, eu não fazia isso não. Porque quem fizer isso aí vai ser atormentado pelo século do céu. Houve uma advertência. O pessoal não quis nem saber. Foi lá e tomou a tatuagem. Não, foi na testa que eu quero aparecer. Não quer nem na mão não. Foi na testa. É meio que irônico, né? Recebeu a marca da besta? Agora você recebe a marca de Deus. Uma úlcera maligna e incurável. Essa marca consiste
de um abscesso ulceroso. No original grego é um abscesso, ou entra na internet depois e olha abscesso. Eu já trabalhei no Hospital Municipal de Lomberes. Eu via tratando de abscesso. É feio, viu? Oh, é feio. Uma vez tinha um cara lá com um abscesso no pé. A mulher não parava de enfiar gás lá pra dentro daquele buraco cheio de pus, não, gente? Vai comendo a pessoa por dentro. Ou a mãe enfiou uns 3 pacotes de gás ali pra dentro daquela pereba sangrante cheia de pus. A pessoa decompõe viva. Ora por um abscesso pra você ver como é que é. É um abscesso ulceroso. Uma ferida repugnante à vista. Cacos, né? Que é a palavra que é traduzida daqui. Olha lá, tem 2 palavras aqui. É um aelcos, cacos e poneras. Que foi traduzido por úlcera maligna e perniciosa. A tradução seria um abscesso ulceroso, repugnante à vista e maligna e dolorosa. E muitas vezes é causada por uma infecção. Aí uma especulação. Um momento especulação. Nós que estamos vivendo aqui nos últimos dias dessa dispensação, as coisas que vão acontecer na tribulação já começam a ser preparadas. A União Europeia, blá 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 blá, caminha-se aí para uma reconstrução do templo, um pacto com o líder europeu e o primeiro-ministro de Israel e etc. Todo mundo já ouviu falar do tal da cápsulazinha na mão, que vai substituir dinheiro. Como é que é o Mondex? É o Money na Dextra, né? O rapaz que, né, o nosso irmão aqui, o Geraldo Gordo, que gosta desse assunto. Só uma especulação. Aquele chipzinho que eles estão para implantar nas pessoas vai começar a ser testado lá nos americanos. Você está sabendo desse assunto, né? Aquilo está sendo feito meio às pressas. Aquilo é alimentado por uma bateria de lítio. Lítio é um material radioativo. Material radioativo gera câncer. Eu não duvido nada que esse trem vai dar problema de fabricação e vai ser consequência da própria bateriazinha, do enxerto subcutâneo, que vai facilitar a vida financeira. Pode ser uma coisa desse tipo. A coisa gera um câncer que infecciona e o trem só desanda. Porque Deus às vezes é meio irônico. Vocês receberam a marca da besta na mão, na direita ou na testa? Tome-lhe um câncer, agora é a minha marca. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona. Eu não estou falando que vai ser assim que vai acontecer, não, mas é algo que pode ser desse tipo. Então, o juízo é na forma de uma aflição física de severidade incomum. É isso que o grego quer dizer. É uma perebona feiozona e dolorida. O juízo é na forma de uma aflição física de severidade incomum. E atinge praticamente toda a população global, exceto os crentes. Todos aqueles que recebem a marca da besta. Você sabe que o Velho Testamento foi escrito praticamente todo em hebraico. O Velho Testamento foi escrito praticamente todo. Algumas passagens aqui de Daniel que nós estamos estudando, Daniel 2-7, algumas passagens de Ezequiel e de Esdras. Praticamente o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E existe uma versão grega do Velho Testamento hebraico. Ela é chamada de LXX. Né? L é 50, XX é 10 mais 10, 20. É a 70. É a Septuaginta. Porque Alexandre o Grande comissionou 70 sábios anciãos judeus para traduzir o Velho Testamento para o grego. Para ele pôr lá na biblioteca dele lá em Alexandria, no norte da África lá. Não, foi destruída pelos bárbaros, eu choro. A nossa cultura é fruto do resto dessa biblioteca, para você ter ideia. Tudo que nós sabemos hoje em dia, tudo. É o que o restou, é o restinho, é o rescaldo. Sim. Não, mas ele colecionou todo o conhecimento do planeta nessa biblioteca.
Ele era cultíssimo. Então, na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento hebraico, a palavra escolhida pelos tradutores gregos para nomenclaturar os furúnculos infligidos aos egípcios, em Êxodo 9, de 9 a 11, lá teve uma praga das feribas, das pereba. Está lá em Êxodo 9, de 9 a 11. Foi a palavra Elcos. Foi a palavra Elcos. A mesma aqui. E para fechar, acrescente-se a isso que a Araújo Teleentrega não vai estar funcionando na tribulação. Porque está tudo uma bagunça. Acrescente-se a isso o fato de que os suprimentos médicos deverão estar bastante escassos. Nós estamos já quase terminando a tribulação, a Terra está uma bagunça. Então, além de ser uma ferida horrorosa e dolorosa, feiosa e dolorosa, esse abscesso ulceroso, infeccionado, num lugar visível, acrescente-se a isso o fato de que os suprimentos médicos deverão estar bastante escassos nesse ponto da tribulação. Então, as pessoas sofrerão com as feridas que nada pode curar, e nem tem com que curar. Eu não vou querer estar aqui não. E nem vamos estar, né? E mesmo que eu tivesse, eu não adorava essa estátua, nem... Pode me matar, mas não adoro, filho. 16:3. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto. Morreu todo ser vivente que havia no mar. Você tem noção do que eu li? Não. Vocês ouviram o que eu li aqui? Morreu todo ser vivente que havia no mar. Cada lagosta, cada camarão, cada lula, cada ostra, cada tubarão, cada baleia, cada peixe, cada mamífero, cada tudo. Imagina esses cadáveres sendo trazidos pela maré para as praias. Imagina o litoral. Imagina quem já está tampando a ferida para ver se não pega bactéria. Bactéria aos montes. Se na primeira trombeta a terra que é maldita por causa do homem, nós falamos isso aqui, é que foi atingida na primeira trombeta, na primeira taça o homem mesmo o é atingido. Se na segunda trombeta 1/3 do mar foi atingido, agora todo o mar o é. Sim. Bem observado, dona Figueira. Aqui o julgamento é universal. Uma catástrofe global. Ou 16. Derramou o anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Eu até li um comentarista falando uma coisa interessante. Não vai ser uma época muito boa para os ecologistas, não. Se eles ficam lá churumingando por causa de uma baleia encalhada, imagina morrer todos os seres marinhos. Os ecologistas vão pirar, né? Vão pirar. Todas as criaturas marinhas morrerão. É por isso que no milênio Jesus vai fazer uma restauração completa. Vai restaurar toda a natureza, restaurar toda a parte. Isso, se eu não me engano, está em Oséias, um daqueles livrinhos pequenos lá. Falando que toda a natureza será restaurada, as montanhas serão aplanadas. Vai ser uma geral, uma varredura que Jesus vai fazer no milênio, né? Uma faxina. Nós vamos dar uma pincelada nesse assunto lá na 7ª taça. Isso aí que o irmão está falando, da faxina aí, da faxina pré-milenística e pós-tribulacional, resumidamente seria isso aqui que Daniel fala aqui no capítulo 2. Ó. E o vento os levou.
e o vento os levou. O pó da estátua, o resto que vai sobrar da estátua, e o vento levou. O vento é o Espírito Santo. Só o mau cheiro resultante já é suficiente para muita gente querer morrer. O mar não se torna, respondendo a sua pergunta, literalmente em sangue humano. Você prestou atenção? Mas presta atenção aí no texto. Ó. Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue. Como a comparação. Sempre que essa partícula aparece num texto, principalmente textos tão alegóricos e simbólicos como é o caso de Apocalipse, significa que está sendo feita uma comparação. Inclusive no grego, literalmente, até que eu anotei isso aqui, e o mar se tornou, literalmente no grego eu vou até ler o texto todo completando com o literal grego. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de um homem morto chafurdando. É isso que quer dizer. Ou seja, é um cadáver boiando no próprio sangue que saiu de dentro dele. É com isso que o Espírito Santo está comparando o mar ao cair dessa segunda taça. Ou seja, porque né? O mar não se torna literalmente em sangue humano, mas ele se torna repugnante e fétido como o sangue de um homem morto que boia sobre a sua própria poça de sangue. É isso que o grego literalmente quer dizer. E lá? Sim. Aí hoje em dia, conforme eu falei, já que nós estamos vivendo nos estertores dessa dispensação, os cientistas já estão lançando um alerta. Os cientistas já estão lançando um alerta. Um dos efeitos da questão do aquecimento global é que tem dois tipos de plâncton. Tem um plâncton cianótico, que é o azulado esverdeado, e tem o plâncton avermelhado. É como se fosse o LDL e o HDL. A gordura boa e a gordura ruim. O plâncton vermelho é do mal. O plâncton cianótico é do bem. Um gera oxigênio, fotossinteia, vamos dizer. O outro gera nitrogênio, ele nitrogena a água. E os cientistas estão falando que isso tudo que o homem está avacaiando com o planeta aí, a previsão é que daqui 25, no mais tardar 3 décadas, a população mundial de plâncton cian vai ser extinta. E quando o plâncton cian é extinto, o outro predomina. E o outro é extremamente prejudicial para a flora e para a fauna marinhas. Ele envenena a água do mar. Ele, em vez de oxigenar a água do mar, ele aumenta os níveis de nitrogênio da água. É o que eles chamam de maré vermelha. A consequência é que o mar vai avermelhar e todos os seres marinhos vão morrer. E são cientistas que falam. São cientistas que falam isso. Está caminhando para onde? Segunda taça. Eu só queria fazer um comentário assim, que eu vi recentemente até na Austrália. Eu vi na Austrália as imagens do mar com esse problema desses plânctons e tudo, a maré vermelha. E eu acho que pode ser um caminhar para isso mesmo, ocorrer isso. Mas eu não acho que esse é o mesmo, por isso que você nem quis comparar com as pragas, né? Porque lá em Moisés, quando falou que toda a água transformou em sangue, foi até a água do copo, água de dentro de casa, não tinha plâncton, né? Então não tem nada a ver essa água em sangue com, entendeu? Por isso que só para fazer essa separação, porque eu já vi cientistas falando que no caso de Moisés, foi isso que aconteceu. Só que no caso de Moisés, foi até a água potável, a água que estava dentro de casa, na taça do faraó. Então não pode dizer que foi o plâncton, né? Eu sei que agora é uma outra situação, um outro momento, que pode realmente acontecer isso ao ponto de matar esses seres viventes. Mas que não pode ser comparado com o que aconteceu em Moisés. E mesmo que não seja algo progressivo e fruto do nossa própria ação em interação com a natureza,
Deus, por ser o Criador e ele conhece como as coisas funcionam, ele pode agir diretamente nisso e fazer com que prolifere o plâncton vermelho, acelerar o processo de alguma forma, intervir miraculosamente, fazer com que a coisa aconteça. E para fechar, nós vamos só até a terceira taça. Hoje eu estou me dando 5 minutos, porque nós não podemos nos prolongar muito, né? Até 8h20 já. Terceira taça. Aliás, o nosso horário é mais ou menos 1 hora e pouco, né? 16, 4, 5, 6 e 7. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizendo, é o superintendente da copasa divina, né? Ouvi o anjo das águas, literalmente no grego é o anjo, vírgula, o das águas, dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Você vê que é um juízo de retribuição direta por uma ação específica, né? Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esse juízo, assim como a terceira trombeta, envolve o fornecimento de água potável. E, mais uma vez, ele não está limitado a 1/3, como foi o caso da terceira trombeta. Não há nenhum limite. É global, com efeitos catastróficos e devastadores. Sempre que eu vou usar uma palavra mais difícil, eu olho para vocês. Não haverá água fresca para beber na terra. E não sei como você sabe, mas o ser humano sobrevive muito tempo sem água, não. Quanto tempo você aguenta? Dizem que tem um limite de 3 dias, parece, né? Não tem? Sem água para beber. Não tem água para beber, é difícil. Ou seja, vai ter muita gente morrendo aí. Este juízo é uma retribuição direta pelo tratamento que o mundo dá aos crentes. Porque derramaram sangue, sangue lhes tem dado a beber. Durante a tribulação, o derramamento de sangue dos crentes será sem paralelo na história. Uma perseguição global, conduzida pelo líder mundial, com a cooperação daquele monte de gente que quer bajular. Essa é a palavra lá de Daniel 11 que nós vamos estudar. Ele vai ser cercado de bajulador, de gente querendo fazer a vontade dele, de ganhar pontinhos com ele. Ou seja, é um testemunho universal que Deus vinga os seus santos martirizados. Para fechar, o pastor vai até ler para nós Romanos 12, 19. Aí nós vamos encerrar. Você quer se sentar aí? Você aguenta ler? Romanos 12, 19. Ou seja, esse juízo, os seus santos martirizados, esse juízo de Deus dando sangue para a humanidade rebelde beber, é uma demonstração, é um testemunho público de que Deus vinga os seus santos martirizados, conforme Romanos 12, 19, que o pastor Geraldo vai ler para nós. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e recompensarei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Amém? Podemos encerrar? Então você que nos assiste aí de longe, vocês veem, através de João 3,36, que só existe 2 saídas. Ou você recebe o Filho, é tão simples, né? Você fala com Deus, Deus, em nome de Jesus, paga meus pecados pelo sangue de Jesus, te recebo como meu Salvador, amém. Pronto, vida eterna. Vai ficar aí batendo cabeça, sendo rebelde, como é que você falou? Pirracento. Até quando você vai pirraçar Deus, senhor? Como é que você vai escapar se você recusar uma salvação tão grande? Então eu vou fazer uma oração, dando oportunidade para quem quer receber Jesus. Né? Hoje é o tempo oportuno.
e também agradecendo a todos aqueles que nos seguiram de perto e de longe. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus, nós te bendizemos pela oportunidade de falar da tua palavra, de estudar a tua palavra, de contemplar a tua palavra, e rogamos por aqueles que nos assistem, que ainda não te conhecem. O Senhor sonda os corações, o Senhor sonda cada um de nós, o Senhor nos conhece, o Senhor nos fez. E eu te peço, Pai, que o Senhor atenda a oração daquele que está ouvindo isso agora e que está se perguntando como é que eu faço para ser salvo. E que essa pessoa esteja orando agora nesse momento, mais ou menos assim, com essas palavras. Ó Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E na simplicidade do Evangelho, eu creio que Jesus morreu por mim, porque Ele me ama e ressuscitou para me justificar e me fazer alguém limpo, alvo como a neve, santo e inculpável. Eu creio nisso, por isso te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador. Receba, Paizinho, essa oração, a oração de quem está falando contigo agora, clamando por ti, porque a tua palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, já sabendo de antemão o que vai estar no jornal de daqui a alguns anos. Aquilo que vai acontecer e que vai dar desfecho à história dessa humanidade, pelo qual clamamos a tua misericórdia, que o Senhor dê oportunidade para arrependimento, como o Senhor já tem feito. Obrigado pela vida do pastor Geraldo e sua família, que nos recebe. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de usar a tecnologia. E porque sem ti nada podemos fazer, que oramos e agradecemos. Amém. E até a semana que vem.